Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Nutriceu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. E eu sou a Aline Davi. E hoje temos mais um convidado especial. Agora a gente tá cheio de convidados. Cada dia é um diferente. Estamos aqui hoje com o Felipe Ribeiro, ele que é nutricionista, professor do Science Play, time de conteúdo do HQ Content e mestrando pela USP. Bem-vindo, Fê! Obrigado, Rafa. Obrigado, Aline. Obrigada, Fê. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast aqui das meninas. Espero poder contribuir com vocês, com o que eu puder ajudar para vocês também. Fiquem à disposição e aproveitem o episódio de hoje. Espero poder agregar pelo menos um pouquinho na vida de cada um de vocês. Vai, com certeza, te garanto. O Fê é aquela pessoa que pensa, né? Que a gente conversa e começa a pensar em vários pontos. Fora da caixinha, isso é muito importante. E pode falar que ele foi seu aluno também? Ele não foi meu aluno. Ah, não? Não foi. De TCC. Fui de TCC. Participou foi da Liga aluno. Desportiva também, né? Esportiva. Quase. É aluno, né? Tava ali junto, é aluno. Tava no bolo. E a Aline sempre começa assim, foi minha aluna. É por isso que eu já não falei. Eu gostaria muito de ter sido aluno, confesso pra você. Essa é ótimo. Mas enfim, já aprendemos juntos, isso importa. Já. Sim. Bom, Fê, a gente sempre começa o podcast trazendo a história do nutricionista. Hoje você é nutricionista, né? Mas como que a nutrição entrou na sua vida? Você teve alguma outra área que você transicionou para a nutrição? Como que surgiu? Eu quero ser nutricionista. Tive sim, Rafa. Antes de entrar na nutrição, claro que eu vou contar para vocês de forma bem resumida, porque senão ia virar um curso aqui, né? Ia ser um podcast. Mas antes de entrar na nutrição, eu saí do colégio. Quando eu saí do colégio, eu fiz 6 meses de cursinho. Naquela época, eu ainda estava na dúvida, aquela dúvida bem de quem está saindo do colégio ainda. Qual carreira que eu vou seguir? Aí, naquela época, eu tinha dúvida entre 4 cursos diferentes. 2 envolviam, mesmo que indiretamente, esporte, que no caso era nutrição e educação física, e 2 nada a ver com esporte, que no caso era relações internacionais e engenharia civil. Bem diferente um do outro, né? Não, total. Você vê que um é humanas, exatas Exato. e de tudo. De tudo. E 2 biológicas. Naquela época, até porque a gente sabe que, imagino que muitos de vocês que nem até trazendo para a nutrição, tive vários colegas que estavam naquela dúvida, nutrição ou medicina. E também tem essa dúvida quando você vai começar a sua faculdade, qual curso você seguir. E tem cursos que, como eu posso dizer, que são mais bem socialmente aceitos, digamos assim. Quando você vai conversar com qualquer pessoa, que curso você está na dúvida? Nutrição, educação física ou engenharia? O que a maioria das pessoas vão falar? Engenharia. Aí, como eu também sempre gostei de exatas também, eu optei por engenharia. Aí, nisso, eu fiz quase 3 anos de engenharia. Uau! Foi bastante tempo. Puxa, engenharia o quê? Civil. Puxa vida. Fiz 3 anos aqui em São Paulo, numa faculdade. Aí, nesses 3 anos de engenharia civil, eu cursava engenharia, mas sabe quando você está ali cursando, você tem um desempenho acima da média ali no curso, porque é igual. Para engenharia, só para vocês terem uma ideia, na faculdade, pelo menos, que eu cursava, um bom aluno era um aluno que pegava uma DP por semestre, 1, 2 DPs no máximo por semestre. Até uma brincadeira que eu vi com o pessoal na nutrição, que às vezes corria o risco de pegar uma sub e já entrava em desespero, assim, um certo desespero, achando que o mundo ia acabar. E não é assim. Não é uma nota que define como vai ser a sua carreira. E na engenharia era meio que o oposto. Se você pegava 1 ou 2 DPs, você era um bom aluno. E para engenharia eu era um bom aluno. E aquilo, com o tempo, eu fui me sustentando ali na engenharia, por isso que eu fiquei tantos anos, que eu me sentia bem, eu era, digamos, respeitado ali no meio acadêmico, na faculdade que eu cursava, só que eu não tinha um objetivo profissional com a engenharia. Eu via muitos colegas que já tinham outras atividades fora o curso de engenharia em si, que já tinham sonhos, já tinham metas, e eu estava ali na faculdade, tirava boas notas, pegava no máximo uma DP por semestre, que é um bom desempenho, mas eu não tinha um objetivo com a engenharia. Aquilo, com o tempo, foi me frustrando, até que chegou um momento que eu falei, não dá mais, não é isso que eu quero para minha carreira. E desde criança eu sempre fui aficionado mesmo por esporte. Eu sempre fui, já tentei ser atleta de algumas modalidades. Como dá para ver, até que vocês perceberam que eu sou nutricionista, então não deu certo eu ser atleta. Mas já tive vontade de ser nadador, jogador de futebol, fisiculturista. Então já tive várias etapas e fases e vontades, né? E cada uma delas foi me ensinando alguma coisa que me ajudou a construir quem eu sou hoje até.
Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque por ter essa veia próxima ao esporte, no fim ali, quando eu saí da engenharia, eu meio que já tinha certo para mim. Quero ir para a nutrição. Ou, na verdade, eu estava em dúvida entre quero ir para a nutrição ou para a educação física. Aí, por ter até um pouco mais de campo, eu preferi a nutrição naquele momento. Mas, falando de um modo resumido, até para eu não entrar em muitos detalhes, mas eu não fui ainda direto para a nutrição. Eu meio que, naquela época, um dos meus sonhos também era morar no exterior. Então, eu meio que pensei naquela época, como eu consigo fazer nutrição e trabalhar com esporte e morar no exterior? Qual que foi a ideia que eu tive lá foi em 2015, 2016? Foi o seguinte, eu vou para o exterior para ver como é a vida, mais ou menos como é a vida no exterior, como que é de fato, porque a gente vê no jornal é uma coisa, você vivenciar uma vida no exterior é outra coisa. Aí, o que eu fiz? Naquela época, eu meio que combinei com os meus pais que eu ia morar um tempo no exterior, e aí, quando eu voltasse do exterior, eu ia optar se, de fato, ia fazer uma faculdade aqui no Brasil, ou se eu ia direto para o exterior e ficar lá morando, de fato, definitivamente no exterior. E foi isso que eu fiz. Primeiro, eu fui para o exterior, eu morei 3 meses nos Estados Unidos e 3 meses no Chile, e lá no exterior eu morei lá, mas eu trabalhava lá no exterior. O que eu fazia? Eu já trabalhei de recepcionista em hotel, já fui garçom, já trabalhei em chapa de hamburgueria, eu já fiz várias atividades diferentes lá no exterior também, e que cada uma dessas atividades também contribuiu para eu estar falando com você aqui hoje, por exemplo. Porque, igual, como a Rafa já comentou com vocês que ela era super tímida, eu também, eu era do tipo que, até a faculdade de engenharia, tem até um meme, que eu não sei se vocês já viram, que sabe aquela pessoa que, na hora que vai na frente do palco e fica segurando a cartolina? Não sei se tem gente que... Dependendo, deve ter gente aqui que nem teve a oportunidade de apresentar um trabalho em cartolina, porque agora tudo é PowerPoint. Sim. Mas Na época da escola. Na época da escola, tinha. Na época do verdade. colégio, sabe aquela pessoa que não queria falar nada na frente do trabalho? E ficava segurando a cartolina? Era aquela pessoa que não queria nem segurar a cartolina, não queria nem estar ali na frente. Mas aí, essas experiências fora do mundo da nutrição foram me ajudando a me moldar para eu estar aqui hoje falando com vocês. Porque se eu não tivesse ido para o exterior, porque ali foi a primeira... rompimento de barreira para eu perder a timidez, porque você pega alguém super tímido, você vai para os Estados Unidos. Você não tem que fazer, né? Você tem que se virar e é isso, você tá sozinho no local, sem seus pais. Você teve que se virar de certa forma. Não, de fato. E onde eu estava quase não tinha brasileiro. E eu fui para o Wisconsin, que é um estado bem no norte dos Estados Unidos. E é um local que não é tão, como eu posso dizer, não é tão acolhedor que nem como se você vai para a Flórida, lugar que é mais que os habitantes são mais habituados a latino-americanos. Então, eu passei por vários perrengues, assim, digamos, mas foi sensacional para o meu crescimento. Até recomendo quem tiver a oportunidade de passar uma experiência no exterior, porque você volta de uma forma diferente. E foi uma pergunta, seus pais, quando você falou assim, não quero mais fazer engenharia, o que eles falaram? De primeira mão não foi muito a favor, né? Imagino. Porque é uma decisão muito difícil quando você faz essa transição de carreira. Afinal, são meus sonhos, são sonhos dos nossos pais. É todo um investimento que os nossos pais fazem na nossa carreira. Então, é uma decisão muito difícil. E foi que eu tive que ter ali, de fato, muito pulso firme para manter com aquela decisão que eu tinha tomado. E você não se arrepende pelo jeito, então? Jamais. Imagino. Jamais eu me arrependo. É totalmente diferente a visão que eu tenho para minha própria vida e jamais me arrependo. Mas quando você escolheu engenharia lá no comecinho, você disse que estava em outras opções de curso. Aí você escolheu engenharia. Naquele momento você se via na área ou foi por uma questão, essa área dá mais dinheiro? Qual foi o seu pensamento naquele momento? Lá naquele momento foi um mix entre os dois. Porque naquela época até que entrei em engenharia em 2013. Em 2013 a situação econômica do país estava muito diferente. Qualquer revista que você abria, profissões do momento. Tinha lá engenheiro. O setor da construção civil estava muito em alta. Foi um pouco antes até daquele grande escândalo que deu com o Odebrecht e as empresas. Então, estava muito em alta naquela época. Então, como a engenharia era meio que uma das profissões do momento, e você olhava os cargos, os salários remunerados, eu não vou negar. Isso me influenciou bastante também. Então, teve essa influência, assim, desses fatores extra paixão, extra propósito, digamos assim. Porque é interessante isso, que eu estava até conversando, acho que
conversei com você, mas antes eu falei com uma amiga, né? E ela me falou que ela começou um curso porque dava mais dinheiro, era uma profissão renomada, tudo. Mas quando ela entrou, ela não gostou, né? E aí eu comecei a refletir da minha escolha com a nutrição. Quando eu escolhi nutrição, eu não sabia qual que era o salário do nutricionista. Eu também não. Eu nem Eu fui também não tinha atrás. ideia. Tipo, Eu não tinha ideia. eu vou fazer, mas eu não sei se ganha bem, se ganha mal. E eu pensei isso agora, sabe? Eu não fui, lógico, a gente quer ser bem sucedido, a gente quer faturar com isso, é um dos resultados que a gente colhe. Mas naquele momento eu nem imaginava se o nutricionista ganhava Não bem tinha ou a não. menor noção, zero noção. E aí vem como uma consequência, né? É mais Não. importante você Uhum. fazer o que você gosta e você vai ter o resultado, do que de repente muitas pessoas acabam fazendo ou por escolha dos pais, né? De algum familiar que quer que a pessoa siga naquela profissão ou de fato pelo salário que ela vai receber. Mas quando a pessoa não faz o que ela gosta, meio que não é sustentável, né? Quando ela não faz o que ela gosta, até um ponto que você falou que é muito interessante, que o dinheiro, na nutrição, eu vejo que o dinheiro ele vem muito mais como uma consequência do nosso trabalho, não como um objetivo. Até o que eu quero dizer, fazendo um paralelo, eu percebia muito forte isso nos estudantes de engenharia, que nem claro que tem, como a gente tem na nutrição, que boa parte está na nutrição por conta de um propósito com a área da saúde, na engenharia, e não só na engenharia, mas em parte dessas carreiras mais digamos que mais bem aceitas socialmente, digamos assim, mais estabelecidas. Eu sentia isso muito na engenharia, que isso tinha mais forte. Tinha muita gente que às vezes fazia engenharia por conta para buscar o dinheiro. E na nutrição eu vejo não só comigo, mas com vocês também e com vários colegas também que eu tenho na área, que digamos que o dinheiro ele vem muito mais como uma consequência de um trabalho que você faz, seja para o seu paciente, para o seu aluno. Transformar a vida, né? Transformar a vida das pessoas. E isso que é demais, assim, da nossa área. E quando você faz um trabalho bem feito, você tem retornos, né? Não tem como. Porque eu lembro até que eu comecei nutrição para trabalhar em hospital. E eu pensava Salvar assim, não, vidas. eu quero transformar a vida daquelas pessoas que estão ali em hospital, que precisam de ajuda. E eu entrei e fui para uma área completamente diferente, que imagina, que eu ia... Nunca a gente ia imaginar, é verdade. Pra mim, nem iria pra consultório, imagina, dar aula, nunca passou pela minha cabeça naquele também não, momento. já. Mas acho que o nosso foco realmente quando a gente entra é esse. Eu quero ser nutricionista para ajudar alguém, para salvar alguém. Eu tenho alguém na família que foi nutricionista, ele conseguiu melhorar vários parâmetros aí, bioquímicos, metabólicos. Então eu quero fazer igual. Acho que o nosso foco é a saúde. Quando isso acontece, né? É muito Hoje, bom. vivenciando isso na prática. Muito, é uma muito delícia. gratificante. E você conseguir corrigir tantas coisas, né, com alimentação, é incrível. E aí, Sem o paciente depender de medicação, claro que medicação às vezes é importante, é necessário, né? Mas também você conseguir aí, juntamente com a medicação, ou às vezes até sem, o paciente ter um tratamento adequado. E a gente vê que o único resultado não é o faturamento, né? É a transformação daquela pessoa, a gente se sente muito feliz também, né? E como consequência de quanto mais pessoas você vai transformando, mais faturamento você vai tendo também como uma consequência. Então, claro que dinheiro é super importante, todo mundo sabe disso, mas o dinheiro ele vem, eu sinto, não só na nutrição, mas na área da saúde de forma geral, mais como uma consequência do seu trabalho do que como o objetivo fixo de quero entrar na nutrição para ficar rico. São visões diferentes. E aí você parou na parte da história que você estava decidindo se ia voltar para o Brasil, escolher estudar nutrição. Continua dessa parte. Voltando agora um pouquinho na história, lá agora, antes de entrar na nutrição ainda. Voltando no exterior, qual que foi a minha primeira ideia? Quando eu voltei do exterior, eu já tinha fixo na cabeça que não, eu quero nutrição. Mas eu fiquei meio que tinha ainda eu estava ali num penhasco ainda, porque tinha dois paralelos. Porque eu queria cursar nutrição para trabalhar com atletas, igual. Eu entrei na nutrição porque eu queria trabalhar com fisiculturismo. Então eu queria, tanto é que a minha ideia inicial era cursar nutrição e depois cursar educação física para trabalhar com tudo ali de um atleta de fisiculturismo. E muitos fazem isso, né? Sim. Mas aí eu tinha um paralelo, porque eu queria esse caminho, mas ao mesmo tempo ainda queria sair do país. Qual que foi a saída, que digamos assim, que eu já vou entrar até no motivo que eu entrei na pesquisa científica também muito cedo. Que eu entrei na iniciação científica com 3 meses de faculdade. Igual a mim, entrei com 3 meses de faculdade também. Eu entrei... Oi? Que precoce. Foi bem precoce. Eu não tinha nem bioquímica ainda. Tinha nem cursado bioquímica, já estava na IC lá na USP. Então, por que eu entrei na pesquisa? Porque naquela época, um dos fortes que estava tendo na política de forma geral era um programa do governo que eu esqueci o nome, era o Ciências Sem Fronteiras, que era aquele que o governo estava fornecendo muitas bolsas. Saudades.
Eu conheço Porque não vários tem pesquisadores mais. que foram naquela época e hoje falam, nossa, que Vários. saudade. E não só para quem está na graduação, mas na pós-graduação também tinham vários benefícios que o governo oferecia. Sim. E era incrível. Uhum. E eu entrei na pesquisa por conta disso, porque foi o meio que eu meio que encontrei para ir para o exterior, porque eu pensei, não, eu vou entrar na nutrição, vou entrar na pesquisa, porque aí vai ser uma forma de eu conseguir aplicar a nutrição, trabalhar com nutrição e ir para o exterior. É uma forma que eu vou conseguir unir os dois meios. Aí acabou que meses depois o programa aos poucos foi sendo cortado, aí esse sonho de ir para o exterior foi ficando por água abaixo, pelo menos por um momento, mas de forma alguma eu me arrependo, porque se não fosse até essa continuidade que eu tive no meio da pesquisa científica, eu não estaria falando com a Rafa e com a Aline aqui, por exemplo. Porque foi entrando na pesquisa que eu conheci o meu orientador de iniciação, que foi o Brian, foi entrando na pesquisa que eu conheci a pessoa que eu considero que é o meu mentor de vida, que é o Pedro Perim. Ele vai vir aqui também. Tá? O Pedro tem que vir também. Já está convidado. A gente convidou. É que tá muito em Brasília, ele falou. Muito trabalho, esse Ele tá moço. passando um mês lá. A gente vai até Brasília, então. Pode ser, a gente vai até lá, até atrás dele. E foi por isso que foi entrando na pesquisa que até que eu tive essa vontade também de começar a ser professor, porque entrando na pesquisa, você trabalhando ali nos bastidores, você vê que legal que é você tá por trás ali de muito que a gente aplica na prática, isso agrega muito essa experiência também, né? A Aline e Rafa também tem anos de bancada que podem dizer também. Faz a diferença, né, Fê? Você ter essa prática e a teoria e o laboratório para que você aprenda, e assim fica muito mais fácil, acho que mais educativo, para quem tem mais, também a didática é importante nesse caso, né? Então tudo junto ajuda bastante para dar aulas. E eu acho que essa experiência de laboratório traz uma maturidade também para o estudante, né? Porque, por exemplo, eu fui direto da escola para a faculdade. Então, eu não sabia ler um artigo científico, procurar um artigo, ter essa prática, de fato, de entender aquilo, aplicar para a sua profissão, né? Não só para ter uma nota. E eu acho que a pesquisa, ela traz muito isso, de você estudar, entender e conseguir ensinar e discutir com outra pessoa. Então, eu me senti outra pessoa depois que eu entrei para a iniciação científica. E acaba que é um meio que a gente faz muita apresentação, né? A gente tem que, de fato, demais. argumentar, não só, é isso e pronto. Você tem que saber argumentar. É um nível de argumentação bem mais aprofundado. Você vai numa Eu acho que tem muita bancada, gente também. quem não está acostumado até se assusta, você assiste uma Nossa, qualificação, uma defesa. Você nem entende o que a pessoa fala no começo. Então, e eu acho que muita gente também, quando tá, assim, de repente nunca trabalhou na vida, a iniciação científica é o primeiro trabalho que ela encara. Então, o primeiro chefe que ela vai ter, primeira equipe que ela vai trabalhar. Então, tudo isso é importante também. E são vários conhecimentos lá dentro, né? O que vocês falaram. Eu entrei na iniciação científica sem nem entender o que eles falavam para mim, porque era algo muito complexo, do gene e tal, da proteína XYZ. Então, a gente começa a captar melhor, acho que a mensagem de uma iniciação científica. Vale super a pena. Então, quem pode fazer, né, é uma boa indicação. Quem está na graduação, que possa fazer iniciação científica, é uma ótima opção. Principalmente para quem tiver a vontade de repente, ir para a docência no futuro, porque a iniciação é, de fato, de forma bem resumida, o IC o que é o IC? Ele seria, digamos, que o estagiário na maioria dos casos, o estagiário de um pesquisador. Que nesse caso, ele é o estagiário de um mestrando, de um doutorando, de um pós-doc. Então, de fato, o IC ele vai trabalhar nos bastidores ajudando esse profissional. Então, para quem quer, de repente, no futuro, fazer um mestrado, fazer um doutorado e para essa área de docência, é bom. Mas também para nutricionista em prática clínica, também pode ser uma boa, justamente porque é um meio muito bom de você ter uma leitura muito mais crítica de artigos também, né? Porque você, estando nos bastidores ali, você entende, né? Como que eu faço um PCR? Como que eu faço um Western blot? Que são técnicas laboratoriais, entre outras, tantas outras, né? Que no artigo você lê e fala, nossa, mas o que é isso? O que é correr um gel de agarose? Você estando ali com a pele no jogo, digamos assim. É muito diferente. Claro que tem coisa. gente que a gente pode ser autodidata e aprender também como são feitas as técnicas, mas quando você vivencia aquilo no dia a dia, fica muito, muito, muito mais fácil. Então, acho que vale a pena. De qualquer forma, a iniciação científica acho que é um bom início. E eu acho que dá uma análise mais crítica também, né? Usar esse método, mas por que não esse? Por que fez assim? Então a gente tem uma... E na faculdade a gente não aprende isso, né? Então já é muito diferente a iniciação científica do conteúdo da faculdade, ainda mais a gente que é da nutrição. Se é de repente um biólogo, um biomédico, ele ainda tem essas técnicas que são ensinadas. Agora, nutrição, zero. Eu nunca tive uma aula disso. Vocês também não. De metodologia científica, pouco. Pelo que eu me lembro, pouco.
Enfim, você foi para a iniciação científica com esse objetivo de juntar a nutrição com o exterior. Ir pro exterior. Não era o objetivo de, eu vou fazer graduação, mas eu quero uma oportunidade por fora, que é o mais comum que a gente vê, né? Uhum. Eu, pelo menos, procurei iniciação científica porque eu queria sair da caixinha da faculdade, sabe? Uhum. Eu procurei por estágio, quase que eu fui pra UAM, porque ninguém queria me aceitar em estágio nenhum. Natural, infelizmente. Eu fui em tanta entrevista Nada de contra quem quer o mas aí foi desespero. Não, mas eu fui em tanta entrevista de IC, falaram tanto não pra mim. Eu tentava em consultório de nutricionista, ninguém queria estagiário. Eu acho que eu lembro essa história. Semestre. Você me falou que ia pra era uma padaria, não era? Era. Eu lembro disso. Você falou, isso aqui, eu vou numa não. padaria. Eu falei, não, tem iniciação científica. Uma coisa assim, não vou lembrar direito a história, mas eu sei que tinha uma padaria no meio que você queria ir. Porque na verdade eu tava no 3º semestre, só que eu já tava muito incomodada de ficar só na faculdade, de só pegar aquele conteúdo. Então eu falei, não, eu preciso de experiência por fora, né? Porque a experiência prática, muitas vezes a faculdade não vai te ensinar, né? Então eu falei, eu quero um estágio. Eu não sabia o que era iniciação científica, né, no 3º semestre. E aí eu comecei a procurar estágio, só que é muito difícil, Nutri, assim, de prática, de consultório, aceitar um estagiário que está no comecinho, né? Sim. Geralmente eles querem lá pro último ano. E eu fui atrás de muitas clínicas, eu ligava, quase pedia, pelo amor de Deus, me aceita. Eu quero ajudar. E aí eu queria muito a experiência, né? Eu até me submetia, eu falava, não precisa pagar nada, eu só quero aprender como que é, né? Ainda mais a nutrição de consultório que a gente não vê na faculdade. Uhum. E aí eu recebi muitos não. E o que mais aceitava era o AN. Eu via lá nos sites de emprego e tinha muita até um mural padaria. na faculdade, né? Eu lembro, tinha na faculdade que eu cursei, tinha um mural. Eu lembro que no mural, você olhava, 80% das vagas era de UAM. Então, e geralmente quem tá nos primeiros anos, eles aceitam mais, né, pra UAM, porque você aprende ali na prática mesmo. E aí eu quase fui, assim, eu nunca gostei de UAM, é muito claro aqui nesse podcast, que eu deixo claro isso. A gente gosta de comer. Agora Nada contra, mas comer a gente entende. Cozinhar eu gosto também, mas não profissionalmente. Exato. A gente respeita, é muito Claro, muito não, é super importante. Mas eu atuar, eu não tinha esse objetivo. E aí foi quando a professora, dentro da sala, divulgou uma vaga de iniciação científica. Aí eu falei, o que é isso, né? Eu fui atrás, aí eu fui pra entrevista. Aí, olha só, eu consegui entrar nessa IC, só que aí o projeto da mestranda, que era eu e mais 3 meninas e a gente ia acompanhar, não deu muito certo. Aí ela falou assim, é melhor vocês procurarem uma outra do que perder tempo aqui, sendo que não vai chegar até o final. E aí eu fiquei muito triste também, que eu falei, caramba, quando eu consigo o negócio não dá certo? Aí eu fui atrás de outras ICs que eu falei assim, isso aqui é legal, né? Iniciação científica eu vou aprender. Aí eu fui... Passei por várias entrevistas e ninguém me aceitava. Poxa vida, Rafa. Falava, nossa, bicho é ruim, né? O pessoal não tem coração, né? Aí eu falei com o quê? Com a Aline. Falei, Aline, me ajuda, eu preciso de iniciação. Aí eu consegui. Aí foi bom, mas aí o meu objetivo foi sair da faculdade, né? Ter essa experiência à parte. Mas o seu foi diferente. Aí logo você começou a trabalhar até com o Pedro, né? Como que foi essa experiência e qual foi esse seu objetivo em fazer estágio junto na graduação? E já juntando com um pouco de que você contou pro pessoal agora, de buscar essas oportunidades fora a faculdade também, né? Porque desde cedo eu sempre tive essa visão que até por eu já ter cursado em outra faculdade, que eu vi ali como eu comentei, eu tinha um desempenho acadêmico bom, mas eu vi que não era aquilo que de fato ia influenciar diretamente na minha carreira. Muito bem observado. Que não era o 9... O 10 que vai fazer a diferença. O 8,5 que eu tirava em cálculo estrutural, ou não sei, o 7,5 que eu tirava em resistência dos materiais, que são disciplinas de engenharia, que iam me levar para frente na faculdade. E isso que a Rafa comentou com vocês agora, de buscar oportunidades fora da graduação, eu vejo que, de fato, foi talvez o fator fundamental na construção da minha carreira como estudante de nutrição, porque até tem muito estudante que ele não se acha ainda um profissional da nutrição. Claro que ainda não estou falando para ninguém prescrever dieta aqui, muito pelo contrário, mas digamos que a nossa carreira ela já começa quando a gente ainda está na faculdade. A Eulene mesmo comentou com vocês no podcast dela, que foi o antepenúltimo, se não me engano, não foi? É um convidado disciplinado, né? Você viu? Ele assiste os podcasts. Muito bem. E a Eulene mesmo comentou com vocês que a nossa carreira ela começa muito antes da gente se formar. Ali na sala de aula, eu lembro que ela até contou a história, que foi justamente daquele jeito. Eu ficava impressionado como que eu mesmo não era tão pontual assim para chegar nas aulas,
mas eu sempre via ela, todo dia ela estava lá na aula, todo dia ela tinha um desempenho acadêmico destacado, mas ela também buscava outras oportunidades. Aí um dia eu vi ela lá na sala e eu falei, Eulene, você não quer ajudar a gente num evento? Não lembro que evento que foi agora. E foi ali na faculdade, porque eu via que ela já tinha uma visão de um estudante de nutrição com uma carreira. Não só um estudante de nutrição. E o que é o diferencial para isso? Porque se a gente parar para pensar, quase todo mundo que está na sua sala de aula vai se formar, quase todo mundo que está na sua sala de aula vai ter um CRN em breve. E pelo menos hoje eu tenho 9 meses de formado. Até o momento, nenhum paciente me perguntou quanto eu tirei em bioquímica. E nem vai perguntar, te garanto. Imagino que não. Nem um ano. E não vai fazer a menor diferença se foi 10 ou se foi 7. Sim, mas o que ajuda muito? Então, por isso que eu estou fazendo esse paralelo com o que a Rafa falou. O que ajuda muito são as oportunidades que você faz. Fora a graduação, enquanto estudante, e enquanto nutricionista, as oportunidades fora consultório. De não ficar ali também só fixo, só nos atendimentos, mas também de buscar construir toda uma rede com outros profissionais, seja nutricionistas com outras especialidades, personal trainer, médicos. Então, de fato, sair da casinha e buscar oportunidades fora de onde a gente está no momento, que é o que a Rafa fez desde cedo, que a Aline fez desde cedo e que eu fiz desde cedo, que hoje acho que nós três podemos afirmar que foram diferenciais na nossa carreira, não ali a nota em si, não estou falando que ter boas notas não é importante, mas de você focar até mais em construir a sua carreira de forma não só com atendimento clínico, mas com pilares que envolvem esse atendimento. E é você entender que, desde da graduação até enquanto profissional, você vai ter que ir atrás daquilo que você quer, né? Então, por exemplo, a gente teve esse pensamento de ir atrás de outras oportunidades, porque a gente entendeu que não dava para esperar algum professor ensinar a gente aquilo que a gente ia aprender. Talvez ensinassem semestres futuros, mas se você precisa aprender isso, se você tem esse interesse de atuar, enfim, tem algum objetivo, se você não for atrás, ninguém vai por você, né? Ninguém vai chegar e falar assim, é isso que você precisa. Então, a gente, na graduação, precisa entender isso e ir atrás desses nossos objetivos, do conhecimento que a gente precisa, experiência, porque na vida profissional é assim. Então, principalmente quando a gente fala de um profissional liberal, né, que é nutricionista ali de consultório, que ele montou o seu consultório, ele está indo atrás dos seus clientes, fazendo esse diferencial, ele vai precisar estudar, se atualizar e ele vai ter que se organizar e entender, bom, o que eu preciso aprender mais, o que eu preciso melhorar aqui, como que eu posso evoluir. Ninguém vai chegar nele e falar assim, você está fazendo assim, mas é errado, faz assim. Se a pessoa não para, se organiza e tem essa maturidade, né, de eu preciso fazer isso, assim não tá legal, meio que vai ficar estagnado. Então, desde a graduação, quando a gente pensa assim, fica mais fácil da gente entender os nossos próximos passos, até enquanto profissional, né? Isso faz diferença. E aí, nessa questão de como que surgiu esse estágio durante ali o seu começo da graduação, como que foi essa oportunidade? Até já juntando com um outro aspecto que a Rafa comentou com vocês agora, que é essa questão de justamente que por vezes a gente espera vir uma grande oportunidade, a oportunidade correta, a gente espera a gente estar pronto para encontrar grandes oportunidades. Mas o que eu quero comentar com vocês um pouco agora? Que a gente estava até falando aqui de bastidores, de como que eu entrei na empresa, e eu nunca na minha vida eu tinha planejado que eu estaria trabalhando na HQ Content, na Science Play, não naquela época. Naquela época eu mal tinha noção do que era aquilo. Mas foi, digamos que um início bem simples, assim, digamos, de certa forma sem expectativas. Mas ali, por ter essa bagagem um pouquinho de outras vivências que eu tive, essas bagagens foram me agregando, para quando eu ter uma oportunidade, eu estar pronto ali para aquela oportunidade. Mas como que isso entra agora no que eu quero conversar com vocês? Por vezes a gente espera que vai ter, por exemplo, um edital perfeito para uma iniciação científica, ou você só quer fazer estágio se for com um nutricionista bam de 700 mil seguidores, que é o bam do país. Mas, por vezes, se você se der a oportunidade, digamos que, de ir para caminhos que não são diretamente aquilo que você quer, mas tem relação com o que você quer, eles podem, às vezes, te abrir portas que você nem imaginava que você ia ter na sua graduação. O que eu estou comentando? Você que está esperando para abrir uma clínica no melhor prédio aqui de São Paulo, ou aquela oportunidade com o melhor nutricionista do país, por vezes, se você encarar uma oportunidade que, digamos que, ela está ali mais acessível para você no momento, ela pode te levar a lugares que você nunca imaginaria, que você pode até
ir para outros caminhos que fogem ali do convencional também, que era o que você estava buscando. Mas por que eu digo isso? O dia que eu entrei na BF Eventos, que era a BF Eventos na época, foi um dia que tinha tudo para dar errado. Foi um dia que, para começar, até 3 dias antes do evento, eu nem ia no evento. Então, de fato, eu nem ia no evento naquela época. Como que eu parei ali no evento? Alguns dias antes do evento, a liga que eu fazia parte, que era a Liga de Nutrição Esportiva lá da São Camilo, teve um sorteio. Aí eu fui uma das pessoas que ganhou esse sorteio e acabou que eu fui nesse evento. Só que, no evento em si, o que aconteceu também nesse evento? Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas, foi um dia tenso. Tiveram muitos fatores envolvendo os bastidores daquele evento. Não do evento em si, né? Da Liga. O evento foi maravilhoso, da Liga. O árbitro foi maravilhoso. Exato. Foram fortes emoções. Fortes emoções. De quem ia, quem não ia. Mas eu lembro assim, que eu palestrei no sábado, tava todo mundo da Liga lá, eu achei o máximo. Nossa, foi muito legal. E naquele dia também, o Pedro, que hoje trabalha comigo na Science Play e na HQ, ele também, naquele dia, ele estava precisando de alguém para escrever textos das palestras, que é o que hoje os meninos a gente faz na equipe, vocês também têm a equipe de vocês que fazem essa atividade. Então, naquele dia, o Pedro estava precisando de alguém para ajudar a escrever resumo das palestras, que são resumos que são feitos para o Instagram da Hoje HQ Content. E naquela época, como ele estava precisando daqueles resumos, dos estudantes que estavam ali na Liga de Nutrição Esportiva, pelo que eu me lembro, eu era um dos poucos que ele conhecia. Mas por que ele me conhecia? Porque, na época, ele estava começando o mestrado dele na USP e eu era estudante de iniciação do mesmo orientador que ele, que era o Brian. Então, por eu já conhecer ele ali da iniciação científica, por ele me conhecer de lá, ele me concedeu essa oportunidade naquele dia. E por que eu digo isso? De forma alguma, eu passei por um grande processo seletivo, tanto entrando na HQ, como na minha iniciação científica também, que foi um dia que... Eu lembro também que acho que quase tudo que eu comecei na minha carreira foram dias que tinha tudo para dar errado e deram certo. Que bom. O dia que eu também entrei na iniciação científica foi um dia que eu lembro direitinho. Foi um congresso que estava tendo... Foi um dos primeiros congressos da Liga de Nutrição Esportiva, se não me engano, que estava tendo numa sala lá na faculdade, que eu lembro que foi um dia que estava chuvoso. Lá na Pompeia. Foi. Eu lembro desse dia. Foi um dia que estava chovendo pra caramba. Foram um dia antes do Luca nascer, que eu fui nesse evento, foi a última atividade que eu fiz na faculdade, foi esse evento. Eu lembro que o Luca ia nascer nesse dia mesmo. Foi no dia seguinte. Eu seu nome naquele dia. Olha só, foi isso. Mas não foi antes isso, porque no dia do evento do Arnold, eu já estava na Liga também. E esse do evento da Aline, eu não estava na Liga. Que a Aline estava grávida. Foi em 2017. Foi 2017. Setembro de 2017, se eu não me engano. Outubro. Acho que foi dia 7 ou dia 8. Você tá falando foi de 2019. Foi abril de 18. Foi 18. 18, é verdade, que eu ainda estava na faculdade. E esse dia também foi um dia que tinha tudo para dar errado. Eu lembro que eu tava morrendo de preguiça, porque eu tinha ido dormir tarde no dia seguinte, porque olha isso, eu fui treinar quase de madrugada. Porque na época eu ainda estava no sonho do fisiculturismo, então eu lembro que tinha sido um dia que eu tinha ido treinar super tarde, tava chovendo demais, tinha tudo para não ir, mas alguma coisa em mim tava, não, vai nesse evento, vai. Aí eu fui nesse evento e uma das palestras foi do Brian, e era uma palestra sobre creatina, que aí acabou que foi o tema da minha... Eu estudei por 3 anos e meio lá na USP creatina, com 2 vertentes, sobre parte da minha iniciação, estudei sobre timing de creatina e parte dela sobre creatina e função cognitiva. E como que eu entrei na iniciação científica também? Assistindo a palestra, ou seja, saindo ali da sala de aula e indo para um congresso, na época foi um simpósio, se eu não me engano, o evento, saindo ali da sala de aula, eu assisti a palestra do Brian, eu gostei muito do tema, até porque é um tema que eu já tinha dúvidas, eu entrei em contato com o Brian, e ele entrando em contato, ele me chamou para conhecer o laboratório. Aí nisso eu fiquei algumas semanas ali acompanhando outros estudos, ajudando em outros projetos, até eu entrar na IC. Ou seja, na minha IC, eu não passei por nenhuma espécie, digamos, de processo seletivo, de grande edital aberto. Foi, de fato, saindo da casinha, saindo da sala de aula da nutrição, que eu consegui a minha iniciação. Na HQ, também. Como eu comentei, por já conhecer o Pedro fora da HQ, por ele me conhecer pela USP, naquele dia, por ele saber do meu potencial, até por já ter essa veia mais científica da iniciação, ele me chamou para produzir textos naquele dia. Então, muitas vezes a gente espera por essa oportunidade que vai vir um grande edital, ou a gente só espera por aquela grande oportunidade de estágio, mas a gente não se submete a outras atividades que
podem parecer mais... podem parecer de menor importância, mas que podem nos ajudar a direcionar para um caminho que muitas vezes a gente nem imaginava que a gente poderia alcançar. É verdade. E aí, nesse momento, o Pedro te chamou para fazer os textos naquele dia mesmo? Foi. E como que foi essa experiência? Nossa. Não, a gente... Tipo, agora, Pedro, tem que ser, é hoje que tem que fazer isso? Foi mais ou menos assim mesmo. Eu lembro que foi um convite dele, que ele estava lá na correria do evento, e ele falou, Fê, estamos precisando aqui de ajuda para fazer uns textos, você não quer fazer pra gente? Aí eu falei, não, beleza. Aí eu lembro direitinho, eu tenho até hoje esse textinho salvo, porque hoje eu vejo e falo, nossa senhora. Eu fiz isso? Eu fiz isso, e eu lembro que foi uma palestra, olha o tema que eu peguei. Foi uma palestra do Luciano Bruno, de metagenômica, se eu não me engano. Eita! E você estava no terceiro semestre? Não, no segundo semestre. Nossa! Eu estava tendo bioquímica metabólica ali. Eu estava escrevendo, ia escrever coisas de PPR gama. NF-κB. Nossa. Nem sabia o que era isso, né? Eu até brinco que eu inventei gene no meu texto ali. Eu ia escrevendo as coisas, era cheio de letras, escrevendo coisas cheias de número, eu lá aprendendo glicólise na faculdade. Nossa. Mas você foi mesmo assim, você foi com medo, mas foi com medo mesmo. Você não ficou assim, ai, nossa, meu Deus, não vou fazer porque eu não tenho competência. Você foi. Não, porque eu tenho essa visão já que competência é algo que a gente constrói. E para a gente construir uma competência, a gente tem que se dar uma chance de construir essa competência. Se a gente ficar parado, simplesmente sentado na sala de aula, achando que, por exemplo, quero começar a produzir conteúdo no Instagram, quero começar a atender, e esperando que vai cair uma luz na nossa cabeça, falando, não, agora você está pronto, vai. Não é assim. Para você construir uma competência, que no caso pode ser dar uma aula, ou melhorar a escrita de textos, ou melhorar a forma que você atende o seu público também, é você, de fato, indo para a prática, né? E ali, escrevendo textos, eu consegui melhorar muito a minha escrita, e várias outras competências que... E aprendeu muito, né? Cada palestra que você assistia, muitos. você ganhava mais conhecimento. Não, demais. E até um dos temas que eu mais gosto hoje, até já fazendo um jabá, foi a palestra da Aline, no ano de 2018, um dos temas que eu até mais gosto hoje de lecionar, que é sobre periodização nutricional. A primeira palestra de periodização que eu assisti foi da Aline. Foi aquela do ano que você deu sobre periodização de carboidratos. Eu lembro. Lembro dessa. Eu lembro direitinho, que ainda por você também, na época, você era professora de bioquímica da faculdade que eu estudei. Então, eu lembro direitinho que você... Foi uma das primeiras palestras que eu realmente consegui linkar o conteúdo da faculdade com o do congresso em si. Porque aí você falava de glicólise, aí você começava a falar de glicogênio, eu falava, nossa, eu tô entendendo, gente! Que legal! Aí eu digo, nossa, é isso que eu tenho muito na faculdade. Bom. E foi, de fato, tendo essas experiências fora que a gente vai, de fato, ampliando nossos horizontes, né? E não só grandes experiências, mas experiências que muitas vezes a gente nem se dá conta que podem acontecer, mas se a gente não se der uma chance, de fato não vão acontecer. A gente precisa nos dar uma chance de ter essas experiências. Ô Fê, então você foi para uma atuação durante a graduação que envolvia muito estudo, né? De você, na sua iniciação científica, na sua parte de escrever textos, e depois você começou até a escrever para site, né? Então que você tinha que fazer resumo de artigo. Como que foi essa prática de pegar um artigo, de entender, de escrever? Como que foi isso para você? Você criou alguma técnica para facilitar essa busca e interpretação? Não só artigos, mas sempre, até quando eu estou dando aulas ou quando eu estou com um paciente mesmo atendendo, algo que eu tento muito fazer são 2 posicionamentos, na verdade. Eu sempre tento me posicionar na visão do meu cliente ou na visão do meu aluno, paciente, dependendo da posição que você está. E, às vezes, também eu tento me posicionar também em algumas situações como uma terceira pessoa. O que seria isso? Por vezes, a gente é muito mais carrasco com nós mesmos se a gente está acontecendo uma situação com a gente. Por exemplo, se você está mal porque, não sei, porque não levou a marmita para almoçar hoje, por exemplo. Se você vai ficar sendo muito carrasco de você. Mas se você considerar, por exemplo, se fosse um amigo seu que esqueceu a marmita, que conselho que você daria para ele? Quando a gente faz isso, quando a gente se coloca em terceira pessoa, pode notar que por muitas vezes a gente é muito mais compassivo, a gente consegue responder as coisas com muito mais facilidade. E por que eu falo isso? Porque eu acho muito importante, seja quando a gente vai atender um paciente, quando a gente vai produzir um texto para uma rede social, ou até numa mensagem mesmo para o paciente, de a gente ter, sempre que possível, uma visão bem próxima de como aquela pessoa vai receber aquilo que a gente está fazendo.
E como que a escrita de artigos me ajudou fazendo esse link? Quando você pega para escrever um artigo de forma mais científico-prática, por eu ter aquela visão tanto de bancada, de bancada de pesquisa científica, como também de prática ali, de escrita de artigos na época, e hoje eu tenho como nutricionista, mas na época ali de prática de escrita de artigos, e até por eu, naquela época eu também queria lecionar, então de fato eu conseguia ter 3 visões diferentes. A visão de quem vai ensinar aquilo para um aluno, a visão de quem vai ser um leitor daquele texto para colocar na prática, e a visão de quem produz aquele texto, aquele conteúdo, na verdade, que é o que a gente faz na pesquisa. Então, para passar aquilo para a prática, de fato você tentar se imaginar na posição de quem vai ler o seu conteúdo, ou seja, quem é o seu público? Você produz o seu conteúdo, você produz o seu conteúdo em redes sociais, em blog, ou outros formatos. É público final? Você quer captar paciente? Você quer produzir conteúdo para nutricionista? Quem é o seu público? No caso, naquela época, o nosso público era nutricionistas e estudantes de nutrição, então a gente tinha que ter a visão. O que um nutricionista e um estudante de nutrição precisam saber de um artigo de 30 páginas? Porque tem muito artigo que você vai ler, são 30 páginas, você pega para ler uma meta-análise, você vê lá forest plot, várias estatísticas aí. De fato, acaba que, por já ter feito isso me arrisco a dizer que com milhares de artigos, porque tem quase 4 anos de empresa, a gente faz isso até hoje, né? Diariamente, então, você vai criando uma prática muito... Você vai ficando... A cada artigo que você vai ler, você vai tendo uma prática e vai ficando cada vez mais fácil de você pegar um conteúdo científico e traduzir aquilo para a prática, de fato. No nosso caso, como nutricionista, o que um nutricionista precisa saber daquele artigo? O que um estudante de nutrição precisa saber daquele artigo? E sempre quando a gente vai ler um artigo, que é muito importante da gente ter essa visão de, primeiro, qual que é o seu objetivo lendo aquele trabalho? Você quer aprender um conceito? Você está em busca de algum conceito para a sua prática clínica? Eu acho que você sabendo onde você quer chegar e para quem você quer produzir esse conteúdo, passar esse conceito, é um aspecto fundamental dessa visão mais científico-prática, digamos. E Fê, pensando assim, no que você trabalha hoje, junto com a empresa HQ Content, você evoluiu bastante, desde a graduação até agora, né? Uhum. Então, você teve muitas oportunidades também por lá, você conseguiu crescer bastante. Você faz mais o que por hoje? Ao longo dessa trajetória, o que você conta pra gente que você fez? Como que você foi evoluindo? O que você faz hoje? Na HQ, como eu comentei, eu tive esse início meio despretensioso, que eu comecei escrevendo textos de palestras. Aí hoje eu dou aulas e ajudo também na coordenação da Science Play. Eu trabalho mais, eu sou mais linha de frente na Science Play, que é a nossa plataforma de conteúdo para nutricionistas, estudantes de nutrição, medicina e educação física também. Então hoje eu auxilio mais na coordenação e também dou aulas da Science Play. Mas na época eu comecei, como eu comentei, escrevendo textinho para Instagram. Então não só ali na Science Play, como na HQ, mas até já fazendo um paralelo com um outro assunto que eu vejo de estudantes de nutrição e de nutricionistas, é que muitas vezes a gente não se submete a uma oportunidade porque ali naquele primeiro momento ela não é remunerada ou porque ela é muito longe da sua casa. Claro que cada pessoa é uma pessoa, não sou ninguém para julgar ninguém, muito pelo contrário, mas eu até na minha própria carreira, até me fazendo um remember aqui rápido na minha mente, tudo que eu comecei na minha carreira, eu comecei sem nem ser remunerado. Tanto iniciação científica, trabalhos na HQ, atendimento mesmo. A minha primeira paciente foi minha própria tia, eu não cobrei dela. Até dar aulas, que uma das atividades que eu fiz durante a minha graduação, eu dava aula particular. Já trabalhei em empresa de suplementos, então também acho que tudo que eu comecei na minha carreira foi sem remunerado. E tudo contribuiu para onde eu estou hoje, que hoje, claro que por todas as atividades eu sou remunerado, mas eu tive esse começo, digamos, despretensioso, mas um despretensioso sonhador. Que é, de certa forma, um despretensioso não me imaginaria que poderia me levar para esses caminhos, mas ao mesmo tempo eu tinha os meus sonhos e tinha os meus objetivos eu peguei aquela oportunidade que me apareceu no momento, de certa forma eu estava, não vou falar pronto, mas próximo de estar pronto para aquela oportunidade no caminho, e como eu já tinha esse objetivo em mente, me ajudou a chegar onde eu estou, porque eu tive esse feeling, digamos assim, essa visão que estava alinhado para onde eu queria ir no meu futuro.
E qual que é, hoje, quando você olha para trás, qual que é a diferença do Fê lá do comecinho, quando escolheu nutrição, para focar na nutrição esportiva, no fisiculturismo, e o Fê hoje atuando como profissional? Você vê essa transição? Qual que é a principal diferença que você sente? Nossa, Rafa, é gigantesca. Primeiro que hoje nem penso em trabalhar... Gosto de trabalhar com fisiculturista? Trabalho. Tenho um paciente que é fisiculturista? Tenho. Mas não é o meu público principal hoje. Hoje, até os pacientes que eu mais gosto são até os que eu consigo aliar nutrição esportiva com nutrição clínica. Algo que eu gosto muito de trabalhar, que até, por vocês terem uma ideia, foi até um dos motivos que mudou até a linha de pesquisa do meu mestrado, que eu mudei de linha de pesquisa até alguns meses, que é intestino. Que eu gosto muito, que eu vim gostando muito de estudar, e até fazendo um gancho, foi mais um início, digamos que despretensioso na minha carreira, porque eu comecei a gostar de estudar intestino por conta justamente da minha primeira paciente, que foi a minha própria tia, que eu atendi de graça. Ou seja, algo que eu também não dava nada, mas o que aconteceu? Foi até para você que está começando a atender agora, quer começar a atender, algo que eu adotei para mim quando eu fui começar a atender, que muitas vezes a gente espera, só vai atender quando terminar a pós-graduação, ou quando tiver um melhor consultório, mas de fato, quando você pega para começar a fazer algo com as condições que você tem, você faz o seu melhor naquelas condições que você tem naquele momento, você não está errado em já começar, muito pelo contrário. Aquilo é o que você tem no momento. E eu lembro direitinho que foi uma paciente que eu não dava nada, porque sabe aquela paciente que ela te procura, qual que é o objetivo? Você pergunta, qual é o objetivo? Aquela anamnese básica, de início. Ela, quer emagrecer. Natural, né? Tradicional, todo mundo quer. Aí você... nossa, só isso? No momento eu falei, fácil, déficit energético, 30% de déficit energético. Aí você vai investigar um monte de coisa. Eu achava, não, fácil, déficit energético, auxilia, ela já tem personal, vai fazer o treino dela ali, uma babinha. Mas aí com o tempo ela foi me relatando, Fê, tô muito constipada, Fê, fui no gastro e tô com úlcera, então... Eu até brinco com o pessoal que estuda intestino, que ela é um estudo de caso perfeito para quem quer estudar sobre intestino. Aí, por ser minha tia, eu não abri mão dela naquele momento. Eu confesso que eu lembro direitinho do dia. Teve um dia que eu até cheguei a escrever a mensagem para encaminhar ela para uma amiga que já é especialista em intestino, mas eu falei, não, é minha primeira paciente, minha primeira paciente, meu primeiro caso de intestino, não posso fazer isso, eu vou tentar ainda ir mais a fundo. Aí nisso veio depois, falei, não, vou mergulhar nisso, aí hoje já fiz 2 cursos sobre modulação intestinal, hoje o meu mestrado é sobre isso, eu estudo sobre... Mudou bastante. Mudou totalmente, eu fui de creatina para intestino. Exato. Hoje eu estudo metabólitos microbianos, proteína e treinamento de força. Então... É bom que se liga até, vai, tem exercício. Tem um exercício no meio aí, né? Exercício ali. Digamos que eu consegui unir os 2 lados que eu gosto, que é essa parte mais clínica de tratar intestino e com a parte da nutrição esportiva. E por mais um início despretensioso. A minha primeira paciente, que eu atendi de graça, não dava nada, e hoje veio até para o tema que eu estou estudando no meu Aproveitar mestrado. a oportunidade, então, é fundamental. E não esperar estar graduado para começar. De fato, você... Não vou falar simplesmente de se está com medo, vai com medo. Mas vai com medo, mas com uma consciência do medo que você tem. Com conteúdo. Isso, de ter... Não um medo sem noção, mas de ter uma noção de você entrando naquilo que você está fazendo, de onde você pode chegar com aquilo. Sim. E a gente fez o contrário, porque quando eu estava na graduação, eu não gostava de nutrição esportiva, porque todo mundo ficava falando nutrição esportiva. Não, e foi um parto para você conseguir entrar na liga de nutrição esportiva. Eu consegui, não, para querer. É a única ainda da verdade. faculdade, né? A liga naquela época, se não me engano, era a única. Era a única. E ela não queria de jeito nenhum. A minha paixão era nutrição clínica. Nossa, dietoterapia era a minha matéria preferida. Mas imagina, eu ficar estudando lá renal, digestório. Nossa, eu amava. Minha vida era nutrição clínica. E aí até um amigo nosso, o Breno, que ele foi o primeiro presidente da Liga Desportiva, e a gente era muito amigo, tudo, ele me convidou logo no começo pra entrar na Ele Liga. falou, pai, Aline, vamos chamar a Rafa pra Liga Desportiva. E eu falava, ela não quer, ela não quer. Nutrição esportiva, Nada mas a o que ver, eu vou né? fazer lá? Nutrição esportiva. Ficar escutando sobre musculação. Batata doce e frango, não gosto não quero, disso. não quero. E eu fiquei 1 ano com esse convite, eu não aceitava. E aí eu aceitei, né, entrei. E hoje eu faço mestrado com foco em nutrição esportiva.
só pra, né, apagar a língua que eu não gostava. Mas é assim, tudo bem, a gente Eu muda, amo, né, ao longo dos anos. Muda a mente, vai muda a mudando. vontade, tudo bem. Nós mesmos, né, Rafa? Não sei se você lembra, quando a gente era estudante, eu sempre comentava com você, não, eu nunca quero atender. Não tenho vontade nenhuma. Você lembra que a gente conversava? E hoje é uma das coisas uma das minhas frentes profissionais que eu mais gosto é atendimento. Eu acho Olha uma como delícia. muda, né? Simplesmente, principalmente quando eu consigo juntar. Paciente que eu consigo juntar nutrição clínica com nutrição esportiva. Maravilha, é perfeito mesmo. Nossa, igual. Eu tenho um paciente que é jogador de basquete, tem um paciente que joga futebol. Nossa, eu acho uma delícia juntar periodização nutricional no esporte com essa parte mais clínica de intestino. Maravilhoso. Eu adoro. Por isso tem que ter conhecimento, né, Fê? Você só consegue atender bem, você pode ter toda a coragem, mas tem que ter o conhecimento solidificado. E cada vez mais buscar. Tudo bem que você saiba hoje X e amanhã você vai saber 2X, mas que você continue no aprendizado para sempre. E a cada paciente que a gente atende como nutricionista, você vai ter um conhecimento novo, porque nenhum paciente é igual ao outro paciente. Nutrição não é receita de bolo, né? De vou reproduzir déficit energético, vou só calcular macronutriente. Sim. Isso qualquer software faz para você. Exatamente. O nosso trabalho como nutricionistas é, de fato, prestar um serviço de nutrição. Não simplesmente uma prescrição de dieta. O nutricionista é muito além. Muito de uma além. prescrição de dieta, uma prescrição de um suplemento. Não é simplesmente... Tem paciente que procura a gente, claro, com aquela primeira... Até porque o nutricionista é muito estereotipado com prescrição dietética. Mas nós, como nutricionistas, nós temos, na verdade, um serviço como nutricionista, que vai muito além de simplesmente o momento que o paciente está ali na sua frente, pedindo uma dieta, falando das queixas dele e de que você prescreve uma dieta, mas de todo um suporte que você dá para aquele paciente, não só durante a consulta, mas também no pré-consulta, também no pós-consulta, que é algo que muitas vezes a gente não tem essa visão também durante a graduação, né? Eu acho que é algo que vem mudando muito com o tempo, né? Porque hoje a gente vê o quanto que a nutrição influencia em diversos fatores do intestino, do emocional da pessoa, doenças autoimunes, que antes as pessoas, no geral, a gente via muito como uma conduta médica, óbvio que é muito importante, né? A prescrição de medicamento, mas hoje, cada vez mais, a nutrição tem se fortalecido isso, os nutrientes, o quanto que vão auxiliar nesse tratamento, né? Então, a gente tá mudando um pouco essa imagem do nutricionista como um emagrecedor de pessoas, que era muito presente antes, muito, né? exato. E a gente tem valorizado cada vez mais essa linha nutricional. E aí na faculdade a gente não aprende tudo isso também, né? Também tem mais essa. Você aprende lá o básico de recomendação de carboidrato, proteína e lipídio, e pouco é falado sobre compostos bioativos, formulação de probióticos. Então você sai ficando muito do básico, do básico, do básico. E aí é importante ter mais conhecimento cada vez mais para que você possa fazer condutas diferenciadas. E para você ter essas condutas diferenciadas, onde você vai encontrar mesmo, de fato saindo do seu consultório, saindo da sua graduação, fazendo o curso das meninas, indo em congressos, e fazendo a sua pós-graduação depois. A gente não deve se restringir somente ao conteúdo da faculdade, porque o conteúdo da faculdade é muito limitado, de certa forma, principalmente quando você vai passar para a prática. E a cada dia mais a comunidade científica vem trazendo novidades para a gente. E tem que estudar para sempre, né, Fê? Nós somos eternos estudantes. Eternos. Né? Porque muda a conduta. Cada hora você tem uma conduta diferente. Cada paciente você aprende algo novo. É algo que eu já aprendi. Eu nunca mais eu menosprezo. Depois da minha tia, eu nunca mais menosprezei nenhum paciente que apareceu na minha frente. Mas uma coisa importante também, que além de sair da faculdade, eu acho muito importante sair um pouco da nutrição também, né? Porque às vezes a gente fica ali só estudando nutrição, lendo artigos, só naquela área que a gente atua, mas quando a gente vai para outras áreas, isso traz experiências e conhecimentos também muito importantes. Então, ir atrás da questão de finanças, né, de empreendedorismo, de comunicação, que a gente usa também com o nosso paciente. O que adianta a gente saber muito de nutrição e não conseguir conversar, passar aquela informação, né? Então, como que você, eu sei, né, que a gente se conhece, eu sei que você gosta muito de ler outras áreas, sobre outras áreas além da nutrição. Como que você lida com isso? Você tem esse objetivo sempre, vou ler um livro que não seja de nutrição? Como que é a sua experiência dentro de outras áreas da nutrição? Tenho sim, Rafa. Até se você me perguntar, até fazendo um paralelo, quais livros que eu já li, eu juro que se você vir com os livros mais tradicionais para mim de nutrição, a um deles eu vou te responder que eu não li. Igual, os que eu lembro agora de cabeça que eu já li, quase que inteiros. O Leninger de Bioquímica, até porque eu dei aula de Bioquímica por muitos anos. Nossa, ler inteiro é loucura. Quase inteiro eu lembro que eu li, mas até foi naquela que como eu dava aula de nutrição, até tem levava. Tem que fazer, né? Aí quando dá aula também, né? É natural, tá? Tem que ler. E às vezes o aluno chega para você, não, vi na página tal, porque é o livro que o professor indica, aí tinha que ter esse feeling. Mas
eu vejo que até uns diferenciais para eu construir a minha carreira como na época como estudante de nutrição e hoje como nutricionista foi ter essas tanto vivências fora da faculdade, como também conhecimentos que adquiri em livros ou no YouTube e claro que adquirir esse conhecimento, mas não só de ler o livro e adquirir o conhecimento, mas de colocar na prática aquele conhecimento. Porque de quase nada adianta se você leu ali num livro e você vai deixar o conhecimento na gaveta, porque se você não colocar para praticar, ou ele vai morrer ali na gaveta. E isso entra muito na nossa carreira como nutricionistas. Porque nós, como nutricionistas, nós somos, como eu comentei, nós não somos somente uma pessoa que prescreve dieta. Nós somos que a gente fala um empreendedor, na verdade. Né? O nutricionista, ele é a própria marca, ele é a própria empresa. Então, você ter essa visão mais empreendedora de Nutri-CEO, exatamente. Você ser o Nutri-CEO, seu próprio Nutri-CEO da sua carreira, é um fator fundamental para você se diferenciar e, de fato, oferecer um serviço de nutrição para o seu paciente. Não só uma consulta de nutrição. E onde que você consegue esse tipo de conteúdo? Seja com o curso das meninas, seja também lendo livros de outras áreas, como empreendedorismo, educação financeira, e como eu comentei, de fato, tem alguns conceitos que você aprende nesses livros ou em vídeos no YouTube que parecem distantes da nutrição, mas de você ter uma consciência também de como que você consegue colocar aqueles conceitos no seu dia a dia da nutrição. Porque às vezes pode ter alguns conceitos que parecem distantes do nutricionista, mas que podem entrar direitinho na nossa carreira. Igual, vou até dar um exemplo. Tem um dos últimos livros que eu li, que é Antifrágil, do Nassim Taleb, que é o nome do escritor que fala. O conceito principal de antifragilidade é de não simplesmente você suportar o caos, mas de você crescer e melhorar ainda justamente por conta do caos. A Aline e a Rafa. Como que era... A Rafa eu lembro direitinho, mas vocês duas. Como que vocês eram antes da pandemia com rede social? Nossa, é verdade, era bem mais... No comecinho. Era bem diferente. Será que vai dar certo? Será que não vai? E hoje como vocês são? Agora só vamos. Agora só vai. E como que vocês se tornaram antifrágeis? Ou seja, você pega um conceito que nem o antifrágil, teoricamente ele é um livro de educação financeira, digamos. Você pega um conceito de um livro ou de um canal, de algum professor de canal de YouTube e você consegue trazer também para a sua realidade como nutricionista. Isso até o que seria mais útil para um nutricionista? Livros de empreendedorismo, educação financeira, desenvolvimento pessoal também pode ser uma boa, saúde mental também tem vários livros muito interessantes. Então, de fato, isso ajuda na nossa construção, não só da carreira, agora eu vou até um pouco mais além, mas como pessoa também, de cada vez nos tornar uma pessoa melhor, que uma pessoa melhor transforma vidas de outras pessoas e assim a gente vai se tornando mais pessoas melhores. E vai ficando todo esse ciclo do bem, digamos assim. Bom, então é isso. Nossa, passou muito rápido, né? Nossa, a gente tava comentando que passou voando. Passou muito rápido. Quando o assunto é bom, né? A gente vai embora. A gente fica umas 4 horas. Fê, muito obrigada por sua participação, por você trazer suas experiências aqui. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado também de conversar com a gente. Foi incrível, Fê. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Aline e Rafa. Pessoal, também o que precisar, estou à disposição de vocês. E para que vocês, de fato, com a ajuda das meninas e com o que eu também puder oferecer para vocês, para que a gente construa, de fato, uma comunidade muito mais ampla aqui na nossa nutrição, e até para a gente acabar, de certa forma, com essa ideia que a gente simplesmente está competindo com outro nutricionista, que a gente não pode olhar para o colega do lado. Muito pelo contrário, nós estamos aqui no mesmo ecossistema e que vocês, com a comunidade de vocês, nós, com a nossa comunidade da nutrição, estamos aqui. Então, contem comigo, contem com as meninas. E nos vemos na próxima. É isso. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Obrigada, pessoal. Gente. Até a próxima. Lembrando que toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo no YouTube, se você quiser ver nossa carinha. Ou no Spotify, se você quiser ouvir enquanto faz alguma outra coisa. Sempre quinta-feira, meio-dia. É isso. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, turma. E continue acompanhando o podcast, que eu já sei que tem novidades, hein?